da Unidade Brasileira da Associação Mundial Antitabagismo, AMATA, especialista em Direito Público, com pós-graduação em Política Internacional e Gerência em Cidades. O que estamos trazendo é responsabilidade social real, ações públicas e privadas de responsabilidade social antitabagística. Senhoras e senhores, boa tarde. É uma honra estar aqui nesse Fórum de Cidadania Empresarial. E nós vamos estar falando sobre esse tema interessantíssimo. Acho que depois do aquecimento global é o tema de maior interesse que nós vemos nas pessoas quando conversamos por aí. Aqui está o site onde vocês podem ter várias informações. Aqui é o nosso site. Nós colocamos o professor José Rosenberg no canto esquerdo, no coração da página, e até hoje está sendo impossível de tirar e de atualizar. Vai ser muito difícil e é uma honra. Foi um grande nome. Lá vocês têm os dados e a história do professor Dr. José Rosenberg. Um grande nome desse assunto no Brasil. Já, infelizmente, saudoso, falecido. Ações públicas e privadas de responsabilidade social anti-tabagem. São 3 perguntas que eu achei interessante estar colocando aqui. Até quando explorar o tabaco valerá a pena do ponto de vista comercial? Até porque estamos na FEComércio. Estou falando do ponto de vista comercial. Quais as medidas e os prazos para cumprimento estipulados pela Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, ratificada pelo Brasil, muito pouca gente conhece, e por que o Judiciário brasileiro ainda não decide, em sua maioria, com base na responsabilidade civil objetiva do Código de Defesa do Consumidor? Para poder conhecer um pouco sobre esse assunto, trazer para vocês, eu encontrei um livro da Filomena Mônica, é muito interessante esse nome, né? O nome desse livro. Sugestivo. Ele, na realidade, ele só traz um aspecto histórico em Portugal. Ou seja, ele dá uma definição histórica. 100 anos da indústria. Na verdade, aprofunda mais. Nós temos ideia, né? Alguns documentos que constam ali. Documento real sobre penas a aplicar em caso de contrabando de 1700. Isso é bom. Não sei, mas o interessante para nós é que naquela época já havia contrabando, olha só. 1700. Um contrato de tabaco, 1791. Documento de nomeação para administrador do tabaco, 1803. O tabaco em Portugal, desde aquela época, ele passou várias vezes do setor privado para o setor público. Primeiro foi o setor público que comercializava, depois passou para o setor privado, posteriormente voltou para o público, e depois o poder público ele fazia concessões. Que contas relativas que o contratado estava obrigado a pagar, a prestar, e aqui o contrato do tabaco de 1846. Interessante aqui, 12 anos. Posteriormente, esse contrato passou para 3 anos. Ou seja, para uma maior fiscalização, já havia nesse período já havia conhecimento dos problemas do tabaco, do cigarro. E o que é muito sugestivo é essa frase. Rara era a grande fortuna do século XIX que no país tem feito que não tivesse tido parte no contrato do tabaco. Estamos falando do século ainda de XIX, ou seja, 1800. Essa frase ela é de 1860, mais ou menos. O livro não precisa. Naquela época não havia ainda a indústria, nem a indústria têxtil existia. E essa frase é muito importante para nós. Rara era porque o contrato, os editais, eles eram disputados a pesos de ouro. Como foi dito, rara era a fortuna que não tivesse parte com esses contratos de tabaco. E como será que é hoje em dia a relação do tabaco com o poder? Aqui nós temos, eu não tenho a precisão da Altria. A Altria é a atual Philip Morris. A Philip Morris ela não existe mais como cabeça acionária. Ela faz parte da Altria, que aglomerou 4 grandes empresas americanas na Altria. A principal delas é a Philip Morris.
que contém a Marlboro, que é uma indústria também à parte, faz parte da Áustria. A British American Tobacco, na qual estão inseridas as empresas brasileiras. A Japan Tobacco também com 10%. E essa britânica Imperial. O que há de interessante, em 1985, a Philip Morris Internacional, hoje Altria, ela diversificou o seu ramo. E o que é interessante, ela comprou a General Foods, houve uma fusão na época, em 1985. A General Foods fundiu-se com a Kraft Foods, que já era uma grande empresa do ramo alimentício. Em 1993, se não me engano, essas duas, a Philip Morris, então, detentora dessas duas empresas, contratou, fundiu, comprou a Jacobs Fischer, que é europeia, que fabrica nabisco, uma série de alimentos, de ramo alimentícios. Enfim, chicletes, balas, tudo que vocês podem ver, diversos tipos de alimentos, todos eles fazem parte da Kraft Food. Aqui no Brasil, a Philip Morris fez a mesma coisa. Em 1993, ela comprou também, diversificou, comprou aqui Refresco e uma série de alimentos que vocês conhecem. Com isso, nós podemos ter uma noção do poderio econômico da Philip Morris, da Altria. Em 2007, a Philip Morris ela acabou vendendo agora em janeiro. Ela fez uma divisão chamada, conhecida lá fora por spin-off. Ela dividiu entre os acionistas. Dividiu o poder acionário. Está na mão de muita gente. Enfim, as empresas alimentícias. Se isso é bom ou ruim, eu não sei, eu não sou analista econômico. O que é importante para nós é que a Philip Morris, anteontem, mais uma vez, ela aumentou o seu dividendo para conseguir que as pessoas, enfim, para conseguir angariar o apoio da sociedade, o apoio econômico da sociedade. Quem sustenta hoje a indústria do tabaco são os acionistas, a sociedade. Aqui no Brasil, nós temos um exemplo, fundos dividendos. Alguém tem dinheiro investido em fundos dividendos? Não? Olha, eu também nunca tinha investido em ação. Tive uma experiência uma vez que foi horrível, eu saí no dia seguinte. E aí eu resolvi tirar o dinheiro do famoso CDB nosso, né, tradicional. Falei, eu vou aproveitar e deixar esse dinheiro um pouquinho separado, eu vou botar aí. Fui até o Banco do Brasil, o gerente me recomendou, olha, fundos de investimento, existem dois tipos de fundos. Um com 50 maiores ações e outro que são as 50 empresas que pagam maiores dividendos. Eu falei, olha, não entra a indústria, né? Eu falei, não entra. Ele disse, não se preocupa.